Fala pessoal, a gente está aqui com o Hugo Moreno, ele é pré-candidato a prefeito pelo PSTU. Vamos lá, Hugo, vamos para as perguntas. Primeiramente, queria te agradecer por aceitar o nosso convite, aceitar o nosso pedido. Hugo, qual é a sua expectativa para a eleição de 2020? Fala pra gente. Então, primeiramente, agradecer aqui a oportunidade, né, de estar falando com você, né, e agradecer aqui o Júnior, amigo de longa data, né, que me convidou, então quero agradecer. É o seguinte, né, a pré-candidatura ela é um momento muito importante porque você define justamente a possibilidade ou não de se candidatar a prefeito. Lembrando que só no mês de junho, julho, agosto, agora o mês exatamente eu não lembro, mas só no segundo semestre do ano é que se irá definir de fato as candidaturas. Então, por enquanto, são pré-candidaturas, com o objetivo de conversar, de ver realmente a possibilidade e a viabilidade, ver realmente o quanto que as pessoas, o eleitor, né, está solicitando a sua presença nas eleições. Eu acho que a política é uma missão do ponto de vista de você estar se colocando a serviço da comunidade. E tem muitas pessoas que me procuram e falam: Hugo, você foi candidato outra vez, vai ser candidato dessa vez. Isso me anima muito, mas só para deixar muito nítido que ainda não é uma certeza. A certeza só teremos lá na frente quando tivermos nossas convenções eleitorais. Bacana, bacana. Pessoal, lembrando que a convenção é até 5 de agosto, tá, pessoal? Final de julho ao início de agosto. Isso mesmo. As convenções nacionais, municipais e estaduais. Hugo, o que você acha do cenário político friburguense? O atual cenário político Olha, friburguense. um cenário muito complicado porque a administração municipal atual ela conseguiu superar a administração anterior do ponto de vista do nosso ver dos problemas da cidade. Ela aprofundou os problemas da cidade, né? Eu acho que mais à frente nós falaremos sobre eles do ponto de vista geral. Mas é uma Câmara de Vereadores desacreditada, né? É um prefeito desacreditado, existe muita revolta da população contra tudo que está aí. Então, um cenário político, para nós do PSTU, é um cenário político propício para levantar bandeiras que são do ponto de vista do interesse popular, do ponto de vista do interesse dos trabalhadores. Então, nós vemos dessa maneira que existe muita confusão ainda, né? Os nomes, a população não sabe quais são os nomes que irão se lançar para candidato, né? Nós que somos do meio político, nós sabemos mais ou menos, nós que temos um pouco mais de contato, né, de acesso à informação, nós acabamos tendo um pouco de noção quais são os candidatos, os pré-candidatos que já estão colocando, mas a maior parte da população não sabe. Existe um grande desconhecimento sobre quais são os nomes que se colocam para prefeito, para vereador. Anos atrás, nas outras campanhas eleitorais, você sempre tinha 2 ou 3 nomes que 1 ano, 2 anos antes, você sabia quem eram os candidatos, né? Nomes fortes. Hoje não há nome forte. Para nós, isso é um elemento positivo. Isso dá uma igualdade maior de disputar as eleições. Verdade, Hugo. Hugo, eu vi um vídeo seu conversando com seus seguidores, seus amigos do Facebook, sobre o acontecido que teve na nossa cidade, infelizmente acontecido, dos alagamentos no centro da cidade, no Amparo, em outros bairros, em Olaria. Se você for eleito prefeito de Nova Friburgo, como que você vai resolver esse problema dos alagamentos, dos bueiros, do Rio Bengala? Fala um pouquinho pra gente. Olha, quem tem uma casa sabe que o cuidado da casa tem que ser diário, né? Se você acumula sujeira, se acumula coisas para reparar, chega um momento que o negócio não comporta. E esse tem sido o problema de Friburgo, da administração atual principalmente. Você percebe que a sujeira dos bueiros, né, a questão da falta de limpeza das galerias, a questão do rio, né, o nível do rio, você percebe que a prefeitura não tem agido da maneira necessária. Isso por quê? Porque se esvaziou completamente os trabalhadores braçais, né, se diminuiu o contingente de pessoas que lidam com a questão da limpeza da cidade, para priorizar cargos de confiança, cargos comissionados na prefeitura. Então, a primeira questão de uma administração pública séria, voltada para os interesses do povo, é priorizar esse tipo de trabalho. A prefeitura tem que, inclusive, isso gera emprego. Então, nós defendemos o quê? Frentes de obras públicas, né? Um mutirão para poder resolver o problema da limpeza da cidade. Então, essa é uma questão fundamental. Um plano de obras públicas
né, com frentes de trabalho, contratar diretamente o trabalhador sem fazer conchavo com empreiteira, com empresas terceirizadas, para poder manter a cidade limpa, poder consertar galerias, ampliar galerias, que também não é só limpar. Existem aqui, por exemplo, próximo, na rua Dante Laginestra, né, e também aqui na Farinha Filho, ali passava um córrego. Né, se você ver fotos antigas do século passado, início do século, era um córrego. Foi canalizado e é preciso fazer obras. Os recursos existem atualmente na prefeitura. O problema é que elas são destinadas, infelizmente, para satisfazer interesses de poucos. Verdade, Hugo. Verdade. E também a população de risco. Me preocupa muito, eu moro no Cordoeira, né? Moro próximo de uma área de risco, né? Não moro numa área de risco, mas moro próximo, moro perto da sirene. Eu não vi tocar sirene numa situação dessa que teve de chuvas fortes. Será que está tendo realmente o cuidado com a sirene? E no caso de tocar sirene, será que a população tem tido treinamento para sair de suas casas, para poder ir para os abrigos? Os abrigos, os pontos de apoio, eles estão preparados para receber colchões? E a questão habitacional da cidade, ela está resolvida? Ou construíram apenas o Terra Nova e mais nada foi feito? Nós achamos que nada foi feito, infelizmente, a população continua vivendo nas encostas. Então, o plano de obras públicas tem para resolver a questão da habitação e da segurança para a população. Verdade, verdade, Hugo. Hugo, classifica para mim, o que você acha do governo Renato Bravo? Olha, o que eu acho é o que a maioria do povo acha, né, considera. Um governo que não atende em nada os interesses do povo. Né? Você vê obras, né, que são feitas, por exemplo, vou dar um exemplo do meu bairro, Cordoeira. O posto de saúde do Cordoeira está fechado há meses por fazer uma reforma que não tinha necessidade de fechar o posto, uma obra faraônica sem necessidade, que atende diversos bairros, Catassone, Pericê, Bairro Ipu, além do Cordoeira e outras áreas. Está fechado e a obra está parada. Então, dinheiro público desperdiçado. O Hospital Raul Sertã, outro retrato do governo Renato Bravo, nós falaremos mais à frente sobre isso. Então, são exemplos, o povo sente muito isso, a saúde, a educação, o transporte público. Né? Uma empresa de ônibus que não tem contrato de fato firmado, né? É uma doação, na verdade, não é uma concessão, é uma doação. A população vive no sufoco, então é um governo catastrófico. Né? Não dá para se dizer que é o pior governo da história, porque Friburgo, infelizmente, tem tido governos péssimos. Mas, com certeza, está no rol dos piores da história. E ele não se envergonha porque... Não sei por quê. Porque se fosse um homem sério, ele se envergonharia de estar administrando a cidade dessa maneira. Isso aí, Hugo. Hugo, se você for eleito, o que você pretende fazer em relação às vagas nas escolas e creches? O que você acha do sistema pré-matrícula? O que você pretende melhorar nesse sistema pré-matrícula em relação às vagas de escolas e creches? Porque a gente vê aí que tá precário, tá difícil. Fala pra gente. Exatamente, olha só, existe um déficit, né, nas vagas no município, especialmente na educação infantil, no primeiro segmento. Existe aí, hoje, se abriu poucas vagas no município, a verdade é essa, nos últimos anos. Então, é necessário e urgente, né, abrir vagas, né, ou seja, construir novas escolas. Né? Então, essa é uma demanda. Mas mais do que isso, mais do que construir prédios novos, é necessário você contratar o pessoal. Né? Os concursados de 2015 não foram convocados. Né? A maioria não foi convocada. Alguns foram convocados porque a prefeitura teve que assinar um TAC. A prefeitura foi forçada pelo Ministério Público a contratar o pessoal, a admitir o pessoal do concurso público de 2015. Então são 4 anos em que o concurso foi realizado. Na prática, poucos profissionais de educação foram convocados. Então é a convocação imediata desses profissionais, né, do concurso de 2015. Acho que essa é a questão fundamental para ser feita, para abrir vaga. Porque se você tem vaga na cidade, essa questão de matrícula, pré-matrícula, claro, de uma forma isonômica, igualdade de condições para todos, para que não tenha, né, para que não se fure fila. Mas o fundamental é a abertura de vagas. Mais uma vez, o que está faltando é prioridade no povo, é prioridade nos trabalhadores, que está acontecendo em Friburgo, no Brasil como um todo, né, não só aqui. É um governo voltado para os ricos e não para atender os interesses da população trabalhadora que precisa da escola pública.
É isso aí, Hugo. Você tocou na empresa FAOL, no transporte público, transporte coletivo. O que você acha do atendimento da empresa FAOL e o que você vai fazer para melhorar a situação do transporte coletivo friburguense? Eu quero dizer primeiro que eu ando de ônibus, né? Acho que esse é um diferencial. Muitos políticos falam sobre saúde pública, falam sobre educação pública, falam sobre transporte público e nunca usaram, ou muito tempo que não usa, porque vivem hoje numa vida totalmente diferente do povo. E nós que usamos o transporte público em Nova Friburgo, sabemos o quanto o transporte piorou. Foram linhas de ônibus cortadas, horários que foram diminuídos, sem falar no preço. O preço da passagem de Friburgo é um dos mais caros do país. A qualidade do transporte é uma catástrofe. Agora, para resolver isso, tem que se enfrentar o problema na sua raiz. Uma empresa que troca de dono como tem trocado, ela tem demonstrado problemas. Então só existe uma saída. A saída é o povo se tornar realmente dono da empresa de ônibus. Não dá mais para conceder esse serviço, porque a concessão de serviço público em Friburgo se demonstrou uma catástrofe. Então o que nós defendemos é a encampação da empresa de ônibus. Isso exigiria um pouco mais de explicação para a população do que nós pensamos a respeito disso. Porque não adianta só ser uma empresa municipal, tem que ser uma empresa municipal com controle da comunidade, com controle dos trabalhadores do transporte. Né? Então, o que nós falávamos na campanha anterior, né? É preciso ter conselhos populares, inclusive, para poder controlar uma empresa de ônibus. Só assim, você tirando o intermediário, assumindo diretamente o comando, é que é possível resolver o problema do transporte no Nova Friburgo. Então nós temos aí um estudo sobre isso, muito sério, inclusive faz a comparação entre o metrô que é estatal, no Recife, o metrô que é economia mista em São Paulo e o metrô que é privatizado no Rio de Janeiro. O Recife tem um preço muito menor e uma demanda em relação à população da cidade maior. Então é isso que nós defendemos para cá. Uma empresa pública de transporte, de ônibus, em que o povo controle e que dê gratuidade, por exemplo, ao desempregado. Não dá para alguém que está há tanto tempo desempregado que desembolsar mais de R$9 para poder ir procurar emprego. Como vai fazer isso? Como vai procurar emprego? Então, para dar tarifa para o desempregado, tarifa zero para o desempregado, poder continuar dando passe livre de verdade. Continuar não, para dar passe livre de verdade para o estudante, para o idoso, sem que o idoso seja humilhado. É preciso que a empresa seja pública de verdade e que a prefeitura encampe, mas com controle popular, controle da comunidade. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, em alguma possibilidade, apoiaria o governador Wilson Witzel e o presidente Jair Bolsonaro em alguma eleição futura? A questão desses dois indivíduos que governam respectivamente o país e o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil é que são governantes que mostram o seu autoritarismo. Então, aqui não passa nem por uma questão de apoiar ou não a eleição. A questão toda é como que é uma relação com o governante, o governador e o presidente da República. Nós pensamos que deve ser uma relação de respeito do ponto de vista de respeito mútuo, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o município de forma impessoalizada, certo? Então, exigir respeito, o município de Friburgo deve exigir respeito do governo do estado, deve exigir respeito do governo federal e não pedir favor, né? Existe uma ideia na política que para você conseguir alguma coisa para a cidade, você precisa bajular, precisa fazer campanha. Isso é uma mentira. Friburgo tiveram vários prefeitos que foram coladinhos, vamos dizer assim, na linguagem popular. O governador, com o presidente, e como está a nossa cidade hoje? Só andando para trás, infelizmente, só retrocedendo. Então, nós não aceitamos. Questão de segurança pública, que é a principal bandeira de Witzel. Por mais que ele diga que os dados de segurança do Estado têm melhorado, nós sabemos que a população trabalhadora do Estado, a população que mora nas comunidades, tem sofrido uma violência sem tamanho, né? Uma violência sem tamanho. Então, é um governador que, infelizmente, ele se utiliza do seu cargo para poder disseminar a violência não contra os bandidos, como ele coloca, mas contra a população pobre que é vista como bandido. Você não vê, por exemplo, de helicóptero em cima de um condomínio onde
presidente mora, que lá já está provado que tinham vários e tem vários bandidos, né? Mas contra a comunidade pobre se vê assim. E Bolsonaro, não dá para apoiar um presidente que aprovou, que propôs ao Congresso Nacional uma das reformas da Previdência mais cruéis e que a população ainda não conseguiu perceber a gravidade dela. Medidas provisórias que estão vigentes, que praticamente retornam a escravidão do país. Então não dá para apoiar um presidente desse, nem um governador desse. Hugo, falando um pouquinho da saúde do Hospital Raul Sertan, o Hospital Raul Sertan atende 11 municípios além de Friburgo. O que um prefeito precisa fazer para melhorar o atendimento? O que precisa ser feito para o hospital ser melhor? Na sua opinião, o que você faria se fosse eleito? Olha só, em primeiro lugar, o Hospital Raul Sertan ele tem uma história de longa data. Aí foi um hospital regional, depois foi a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Santo Antônio, que durante décadas, né, atende a população. Em 1990, houve uma medida importante que foi a municipalização do hospital. Na época era uma Santa Casa, uma instituição privada, convênio, com o SUS, o Raul Sertan se tornou um hospital municipal, um hospital público. E a partir daí ele ampliou muito o seu atendimento. Então, primeiro dizendo a importância do Raul Sertan. Agora, o problema é que o Raul Sertan, e também a UPA, ela tem tido muita demanda por conta do esvaziamento dos postos de saúde, da saúde básica nos bairros. Então, sem saúde básica, o que acontece? A demanda para um hospital de emergência acaba crescendo muito. Essa é uma questão mais geral. A outra questão mais particular tem a ver com as obras intermináveis do Raul Sertan. As obras do Raul Sertan iniciaram-se em 2012, 7 anos que as obras não terminam. Isso daí obras cheias de aditivos, né, que custam centenas de milhões de reais aos cofres da população. Sem falar nos contratos, né? Contratos no Hospital Raul Sertan, no Hospital Maternidade, contratos que não têm um mínimo de credibilidade, que não têm um mínimo de transparência. Então, é preciso fazer uma limpa nesses contratos. É preciso que a Prefeitura corte completamente a terceirização. E aqui eu quero deixar uma explicação que nós não somos contra os terceirizados, pelo contrário. Nós somos a favor de efetivar os terceirizados e trazê-los para a administração pública, né? Então, isso que deve ser feito. Não é uma luta contra os terceirizados. É uma luta contra as empresas que terceirizam a mão de obra e precarizam a mão de obra através da terceirização. E o que nós estamos vendo, o dinheiro vai pelo ralo através das terceirizações. E projetos de OS, né? As organizações sociais que a Prefeitura tem um projeto de implantar, nós queremos dizer, não as OS têm levado, por exemplo, ao caos na Prefeitura do Rio de Janeiro, que nós estamos vendo, do Estado do Rio de Janeiro. E se o Hospital Raul Sertan fosse administrado por uma OS, a situação estaria muito pior. Então, nós não aceitaremos OS, nós queremos um Hospital Raul Sertan que seja público, mas o fundamental de tudo é o controle popular. A população deve controlar as contas do Hospital Raul Sertan e da saúde. Mas para isso tem que se digitalizar, para isso tem que ter transparência. Então, é transparência através do controle popular, através dos conselhos populares, para poder controlar a saúde e, claro, priorizar a saúde básica nos bairros, estratégia de saúde da família, algo que está totalmente esvaziado no nosso município. Hugo, você falou certo. Se você for eleito, quais são as suas ideias para desafogar o Hospital Municipal Raul Sertan e o que vai fazer para melhorar o atendimento nas unidades básicas nas comunidades? Então, aproveitar a continuidade da pergunta para aprofundar melhor essa situação. Eu quero retomar aquilo que eu tinha colocado no início, o exemplo do posto de saúde do Cordoeiro. Ali no Cordoeiro você tem 2 tipos de atendimento. Tem um centro de saúde com as clínicas, né, com os atendimentos de especialistas, né, com atendimento básico, e você tem a estratégia de saúde da família. Em Friburgo, a quantidade de médicos, né, que atendem a estratégia de saúde da família está totalmente esvaziada, totalmente aquém do que se precisaria. Então é preciso imediatamente fazer um concurso público, né, com salário decente para contratação de médicos, concurso público para a saúde como um todo. Desde 2007 não é feito concurso público para a saúde. 2007. Então são quantos anos? 2007? 12.
12 anos. 12 anos que não tem concurso público de saúde. Isso por quê? Porque a prefeitura se utiliza desse artifício para poder fazer o que ela quer na área. Então, contratação de servidores públicos através do concurso, com salários decentes, valorização do servidor público, não só do médico, mas de técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos de raio-x, pessoal da limpeza, todos merecem respeito na saúde, porque a saúde tem que ser humanizada e é feita por mulheres e homens que atuam na área. Então, a nossa prioridade é essa, priorizar o servidor público da saúde para que se tenha um atendimento decente, para que atenda decentemente a população e controle popular, ou seja, a população é que vai mandar na saúde, que vai mandar em outras áreas. Não vai ser mais conchavo para poder beneficiar os poucos. Então, Hugo, o que a gente vê nesses anos e anos que vai se passando, passa prefeito, entra prefeito, sai prefeito, é os cargos comissionados. O Rogério Cabral tinha um monte, o Renato mais um monte. E o que você acha disso? O que você acha de cargos comissionados, nomeados? Se for eleito, vai continuar chamando o pessoal do concurso de 2015? Você sabe que tem vários prefeitos que um concurso é feito com um prefeito, é eleito outro, eles engavetam o pessoal dos concursos anteriores, como fizeram com Paulo Azevedo e Saudade Braga. O que você acha disso? Aproveitar essa pergunta para dizer o seguinte, né? Nas palavras, tem pessoas que têm dom, eu não acredito que seja dom, acredito que seja treinamento, para poder falar coisas bonitas, né? Prometer para o povo. Por exemplo, o prefeito atual de Friburgo, ele prometeu resolver o problema da saúde, construir uma UPA em Olaria, outra em São Geraldo, promessas. Então nós queremos dizer o seguinte, se não se enfrentar, de fato, as questões, e enfrentar a questão significa se enfrentar com o jogo que está aí, com esse jogo de cartas marcadas. O que é isso? É a forma que o poder é estruturado, né? Os empresários, eles investem na campanha dos políticos, os políticos são eleitos, quando chegam no governo ou na Câmara, eles governam para esses poucos empresários. Então, primeiro tem que quebrar com isso. Quebrando com isso, tem que se enfrentar. Tem que dizer assim para os vereadores: vereadores, nós não iremos contratar os seus aliados, né? Nós não iremos dar cargos de confiança, né, que vocês querem que dê. Vai sofrer oposição? Vai. Mas se o povo está junto, se o povo estiver organizado, se o povo estiver junto com a administração municipal governando diretamente, vai pressionar os vereadores. Os vereadores, se eles não fizerem, eles vão ter que fazer, porque se eles não fizerem, eles vão contra o interesse do povo e o povo vai saber disso. Então vai ser dessa maneira. Então nós queremos dizer o seguinte: cargos de confiança é uma dezena de cargos de confiança, no máximo 2, 3 dezenas. São os cargos fundamentais, são aquelas pessoas que o administrador tem como pessoas de confiança para poder gerir determinada área. Pessoas técnicas. Secretários, subsecretários, não necessariamente técnicos. Os técnicos devem ser os concursados. Os cargos de confiança são cargos políticos, mas são aquelas pessoas capacitadas, né, que vão gerir aquela determinada área. É isso que nasceu, para isso que deve existir um cargo de confiança. Não são centenas, milhares de cargos de confiança. Né? Então, milhares de cargos de confiança. Então, a nossa política é cortar esses cargos de confiança para que possa contratar através de concurso, para que possa legitimar aqueles que são terceirizados, trazer para o quadro da prefeitura trabalhadores que realmente trabalham na área da saúde, da educação, da limpeza pública, né, na área disso que nós estamos falando aqui, que possa atender o povo, não que possa se beneficiar com empreguinho. Chega de empreguinho na prefeitura. Verdade, Hugo. Isso aí tem que acabar. Hugo, para a gente terminar, uma polêmica aí que foi vista na nossa cidade, né? Tem 2 vereadores eleitos, o Cristiano Guenin, do MDB, e o Carlinho do Kiko, que inclusive é do meu partido, PSDC, fazendo uma proposta de diminuição de vereadores, diminuição de salário de vereadores de 8 mil para 2.600 e diminuição de salário de prefeito e vice-prefeito. O que você acha disso? Você apoia isso? Você é contra? Você acha que é marmelada só para ganhar voto? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Pessoal, a prática é o critério da verdade, né? Muitos vereadores que propõem esse tipo de coisa, eu não vou falar diretamente desse porque
eu não vi o projeto escrito, então não vou ser desonesto de poder analisar isso. Mas nas câmaras de vereadores do Brasil todo, na véspera das eleições, faltando um ano, chegam vereadores que propõem algo desse tipo. E são vereadores que têm um monte de cargo comissionado na prefeitura. São vereadores que apoiam todo tipo de aumento de gastos para a contratação da própria Câmara. Então, esse tipo de proposta, da forma que está colocada, me parece muito mais uma proposta que visa melhorar a imagem desses vereadores para a próxima eleição do que propriamente uma proposta para pensando nessa questão do inchaço da Câmara de Vereadores. Qual é a minha posição, qual é a posição do nosso partido, do PSTU? Nós somos contra uma Câmara de poucos, porque poucos não significa menos gastos. O que nós somos a favor é que um vereador receba 1 a 2 salários mínimos, que se acabe completamente, né, ou se restringe a um número ínfimo os assessores, em que a Câmara de Vereadores tem um corpo técnico contratado através de concurso público para dar assistência, ou coisa que já tem. Então nós acreditamos, o que nós pensamos, é o fim dos privilégios para os políticos. Isso não passa pela questão do número de vereadores, isso é uma bobagem. Porque pode ter uma Câmara de Vereadores com 11 vereadores que tem um gasto de não sei quantos milhões, uma Câmara com 19 que tem um gasto menor. Porque isso tem a ver com os privilégios que são criados para esses vereadores. Então, o que eu falo para o povo, eu acho que o nosso programa para a cidade é o fim dos privilégios, seja para os vereadores, seja para o prefeito. Nós acreditamos que um vereador pode ter sim uma ajuda de custo para ele poder estar ali no momento em que ele estaria trabalhando e não pode estar, mas receber um salário muito acima do que um piso no servidor público, nós não podemos aceitar isso. Então, eu seria até radical aqui de dizer fim do salário para vereador, mas eu acho que aqueles vereadores que têm renda não deveriam receber salário. Só deveriam receber salário aqueles vereadores talvez mais humildes que, se não for eleitos, uma vez eleitos, né, esses vereadores, eles recebem uma ajuda de custo para poder estar nas sessões ali num horário que não seja um horário de trabalho. Isso eu defendo, uma ajuda de custo para que os vereadores possam estar ali num horário que seja um horário comercial de trabalho, né, para aqueles vereadores, porventura, do meio popular, vereadores que sejam trabalhadores, coisas que não tem ali hoje em dia praticamente. Então não se justifica, por exemplo, um vereador com honorários gigantes, um empresário receber mais do salário da prefeitura, mais do salário da Câmara de Vereadores, que na verdade sai da receita do município, não dá. Então nós defendemos o fim completo dos privilégios, que não passa pela quantidade de vereadores. A questão não está em ter 21, 19, 11. Isso é uma bobagem. Passa pela questão dos privilégios. Você pode ter uma Câmara com 5 vereadores, cheia de mordomia, com dezenas de cargos de confiança lá dentro, e o gasto vai ser muito maior. Verdade, Hugo. E é capaz também que ter na lei orgânica um artigo que todo ano o dinheiro vai para a Câmara, independente do número de vereador ou não. Se sobra, é voltado para o cofre público. Mas se não sobra, é ficado lá. É o que tem acontecido em Friburgo. Não sobra. E por isso tentaram criar isso aí. Né? Olha só, outra coisa. Não existia salário para vereador. Né? Se você pegar a história do Brasil recente, foram os militares que criaram o salário para vereador no Brasil. Primeiro nas capitais, depois nas cidades, até com mais de 200 mil habitantes, depois para todas as cidades. Por que a ditadura fez isso? Fez isso para cooptar os vereadores que existiam pelo Brasil todo. Na época já tinha o bipartidarismo, era a Arena MDB, muito para poder cooptar os vereadores para apoiar o regime militar. Então, a criação de salário para vereador foi uma criação da ditadura e o que nós vemos hoje é uma total distorção disso tudo. Antigamente, era um assessor por bancada. Cada bancada tinha um assessor. Então, o negócio foi inchando, a ponto que chegou. Não dá mais. Então, fim dos privilégios que não tem a ver com essas propostas totalmente oportunistas feitas em cima da hora. Repetindo, não vou falar aqui dos vereadores, que eu não li o projeto, mas a nível nacional isso ocorre muitas vezes por oportunismo eleitoral de véspera de eleição. Verdade, para ganhar voto, né? Para sair na frente nas eleições. Hugo, para a gente terminar, para a gente encerrar essa entrevista, esse bate-papo com a gente, por que você deveria ser escolhido prefeito de Nova Friburgo? Qual é o seu diferencial entre outros pré-candidatos que a gente sabe? Primeiro, eu quero dizer o seguinte:
Da forma que está esse regime político que nós temos, né, que é a democracia dos ricos, que é uma democracia de faz de conta, a eleição de um prefeito da classe trabalhadora, sem conchavo com os de cima, é muito difícil. Né? Nós vemos, por exemplo, o que aconteceu com o PT. O PT, que no início era um partido de princípios, ele, para poder chegar ao governo, ele fez alianças espúrias, ele acabou vendendo o seu programa para chegar lá. Chegando lá, fez igual aos outros, com pequenas diferenças. E que essas pequenas diferenças hoje estão sendo perdidas por governos que vieram depois. Então, nós não podemos cair naquela balela de que vão chegar lá primeiro, de qualquer jeito, depois vão fazer diferente. Não é assim. Para chegar lá tem que ser diferente. E para ser diferente tem que ter uma mobilização popular. É preciso que o povo, a classe trabalhadora, a juventude, os idosos, desempregados, donos de casa, se organizem, se unam, né, arregaçam as mangas. Eu acredito na força do povo. Né? Eu vim do povo, eu sou do povo, eu sei que quando as pessoas se unem, quando as pessoas se organizam, podem muito. Eu lembro que em 2011, quando teve a tragédia, nós vimos dois tipos de atitude. Uma atitude do egoísmo, daquelas que pegaram doações, pessoas que utilizaram da tragédia para poder ganhar mais dinheiro,